Bem-vindo a mais uma conversa com você. Hoje nós vamos falar sobre uma preocupação, um desafio que uma das nossas colegas que assiste aqui no nosso canal tem com relação à cobrança. O tema que eu quero discorrer aqui nesse vídeo é exatamente porque muitos terapeutas cristãos têm dificuldade de cobrar pelo atendimento. O objetivo é te ajudar a entender o que realmente está por detrás dessa dificuldade. Então eu quero te mostrar isso aqui e também te ajudar a como romper esse bloqueio de forma muito prática. Observa que essa pergunta ou essa dificuldade revela um desejo. Ela deseja cobrar pelo atendimento. Ela deseja ser pago pelo atendimento. Eu desejo ser pago pelo trabalho que eu faço. Você deseja ser pago pelo trabalho que você faz. Então observa, existe um desejo real, existe uma vontade real, mas existe um bloqueio, existe uma parede entre a vontade, entre o desejo e a sustentação desse desejo. Então nós temos desejo e a gente não está conseguindo sustentar esse desejo. Por isso vem essa dificuldade de cobrar pelo seu atendimento. Fica bem claro isso na sua cabeça, que você não tem dificuldade com dinheiro, mas o seu problema é romper esse bloqueio, essa parede que está impedindo o seu desejo, a sua vontade. Até porque todos nós aqui, nós estamos, até onde nós estamos até agora, mantendo as nossas vidas, porque a gente é pago, de alguma forma, por aquilo que nós fazemos. Senão, a gente não teria condições de nos sustentar, de nos manter. Porém, quando se aplica a terapia cristã, ali sim você depara com bloqueio para cobrar e você não está conseguindo cobrar pelo seu atendimento. Vamos então começar por aí, por detrás desse problema, porque eu já vivi isso e eu vejo isso acontecendo constantemente. Eu observo que muitos terapeutas cristãos, pessoas genuínas, querendo realmente ajudar pessoas, pessoas totalmente comprometidas, pessoas totalmente eficientes, competentes naquilo que faz, mas completamente travado quando o assunto é dinheiro. Por isso que antes mesmo de nós falarmos sobre cobrança, antes mesmo de nós falarmos sobre preço, antes mesmo de nós falarmos sobre dinheiro, nós precisamos falar sobre o seu coração, que é onde está esse problema. Observa que esse problema aqui, ele não é financeiro. É um problema que tem dois aspectos. Tem um aspecto emocional e tem um aspecto espiritual. Ou seja, existem três raízes principais por detrás desta dificuldade. A primeira dessa raiz é uma mentalidade espiritual distorcida. Tá? Vamos deixar isso bem organizado, de forma bem clara e bem didático também, para nos ajudar a identificar o bloqueio, o problema, romper com ele e aí cobrar pelo atendimento, que é o que você deseja, que é o que eu desejo e é o que deve acontecer. Segunda raiz do problema aqui é feridas emocionais não tratadas. E terceira raiz é a falta de identidade e de posicionamento. Quando essas três coisas não estão ajustadas na vida de um terapeuta cristão, isso gera culpa. Você faz, cobra e depois sente mal porque cobrou, porque não devia cobrar e assim por diante. Então vamos para a primeira raiz de problema, que é exatamente essa mentalidade espiritual distorcida. Muitos de nós aprendemos, mesmo sem perceber, que ajudar a pessoa deve ser de graça. Nós aprendemos que cobrar pelas coisas de Deus não é espiritual, a gente não pode cobrar pelas coisas de Deus. Então há essa mentalidade dentro de nós. Nós também aprendemos que dinheiro ele corrompe o nosso propósito. Até tem aquela frase mal interpretada que o dinheiro é a raiz de todo o mal, certo? Mas dinheiro não é a raiz de todo o mal, só consertando aqui, amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Amor a Deus é a raiz de todo o bem, certo? Então grava essa frase. Amor ao dinheiro, raiz de todo o mal. Amar a Deus acima de todas as coisas é a raiz de todo o bem. A Bíblia diz assim: o trabalhador é digno do seu salário. Lucas capítulo 10, versículo 7. É claro que o contexto aqui é aquele momento em que Jesus envia 70 dos seus discípulos para irem às vizinhanças, anunciar o evangelho. E Jesus disse que eles não deviam levar dinheiro, que eles não deviam levar nada e que eles iriam ser recompensados. Em outras palavras, eles iriam ser pagos para se manter pelas pessoas que eles iam servir. Esse era o contexto. Mas o princípio divino aqui é o mesmo, que
todo trabalho justo deve receber um salário justo. Por isso que o trabalhador é digno do seu salário. Então observa, na visão de Deus, na visão de Jesus, na visão bíblica, existe uma honra em ser remunerado pelo que você entrega. Existe uma honra em ser pago. É um princípio bíblico. Bem, se isso é o que a palavra de Deus ensina, então o problema aqui não é dinheiro. O problema é, no fundo, existe entre nós, dentro de nós, porque eu já carreguei isso comigo, de que medo de julgamento, do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer. Então esse medo de julgamento, ele revela uma crença distorcida, ele revela feridas emocionais não tratadas, ele revela muita coisa. Segunda coisa que acontece também é exatamente medo de rejeição. A gente sente medo, porque certamente você pode ser alguém que vem de uma denominação muito tradicional e ali as pessoas da sua comunidade não vai ver o seu trabalho com bons olhares quando você cobra pelo atendimento, e isso faz com que você vai ter dificuldade de realmente se posicionar em oferecer um preço pelo seu serviço, e isso gera também esse receio, medo de ser rejeitado pelas pessoas que você ama. E infelizmente as pessoas que mais nos amam são as que mais nos ferem, certo? Então essa dificuldade de fazer o seu trabalho e depois ter que relacionar com as pessoas, porque elas podem não receber isso bem, elas vão te olhar de forma torta e você vai se sentir rejeitada, então também te impede de cobrar. Uma outra coisa, medo de não ser aceito, medo de não ser aceito. Agora tem um ponto aqui, dentro desse primeiro ponto, que vai mudar por completamente a nossa visão com relação ao nosso trabalho como terapeuta cristã, é saber fazer diferença entre nosso chamado e a nossa ocupação. Preste atenção. Todo terapeuta cristão precisa entender, todo filho de Deus precisa entender que o seu chamado não é ser terapeuta cristão. O seu chamado é servir a Deus. Esse é o nosso chamado. Nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus e, como tal, o nosso chamado primeiro, o nosso chamado principal, central, que deve motivar a nossa vida, não é o dinheiro, mas é servir a Deus com integridade. Preste atenção, isso é o nosso chamado. Porém, nós recebemos uma ocupação aqui na Terra para servir a Deus, para sustentar o nosso chamado. A sua ocupação é a terapia cristã. O trabalho, o serviço que você faz como terapeuta cristã, essa é a sua ocupação. E essa ocupação é o meio que Deus te dá para colocar pão na mesa, para ter condições de sustentar o seu chamado. Ele é que te deu isso. Então, o seu chamado é servir a Deus e você se ocupa em servir a Deus como terapeuta cristão, como médico, como professor, como um pleiteiro, como comerciante. Essa é a ocupação que nós vamos exercer aqui no mundo. Ninguém vai se livrar disso. Não tem como a gente se manter, servir a Deus, sem entender isso aqui. Então, separa isso da sua cabeça. Por isso, é muito importante que você entenda isso. Por quê? Porque muitos terapeutas cristãos acabam oferecendo um trabalho de atendimento terapêutico sem qualidade, sem preparo. Acaba sendo uma conversa interminável, não consegue ajudar a pessoa. Isso não é servir a Deus. Você precisa ter no seu coração essa disposição de servir a Deus. E o meu conselho para você é procura ser melhor do terapeuta cristão. Faça esse serviço como um serviço que você presta a Deus. Entenda que essa é apenas uma ocupação. E essa ocupação te dá base para fazer o que você de fato foi chamado para fazer, que é servir a Deus. E quando você entender isso e fazer da terapia cristã um serviço que você presta a Deus, você vai ser recomendado, você vai ser bem pago e isso vai sustentar o seu chamado aqui na Terra. Espero que isso ficou muito claro. Cobrar pelo seu trabalho não é ser menos espiritual, não é falta de fé, não é pecado. Cobrar pelo seu trabalho é maturidade, é responsabilidade. Preste atenção aqui nesse ponto aqui. Quando você não cobra, você comunica que o seu trabalho não tem valor, que você mesmo não tem clareza do que você faz. Quando você não cobra, você vai atrair pessoas menos comprometidas. Quando você não cobra, você se frustra. Quando você não cobra, com o tempo, você vai se esgotar, você vai se desmotivar e você vai abandonar o seu chamado. Atender pessoas, ajudar pessoas não é um serviço fácil, é um trabalho árduo, um trabalho
realmente, eu acredito que é um dos trabalhos mais nobres que pode existir sobre a face da terra, que é cuidar de uma alma ferida. É um trabalho que exige tempo, é um trabalho que exige entrega, é um trabalho que exige preparo. E se você não é remunerado por esse trabalho, você vai desanimar. Se você não é remunerado por esse trabalho, você vai realmente se esgotar. Você vai ter problema sério. E sabe o que acontece? O chamado que você sente para servir a Deus nessa área, você vai abandonar, porque não se sustenta um chamado sem realmente você ter condições de manter esse chamado. Então observa a seriedade que isso tem. Portanto, você precisa cobrar pelo trabalho que você faz. Por isso vamos entrar agora na segunda raiz. A segunda raiz do problema são feridas emocionais e crenças distorcidas. Aqui nós vamos falar um pouco mais profundo, porque aqui nós vamos agora olhar para dentro do seu coração e não para fora. Porque essa pergunta que nós temos aqui, esse tema nosso, porque muitos terapeutas cristãos têm dificuldade de cobrar pelo seu atendimento, isso aqui é algo superficial, é apenas ponta de iceberg. O problema não é esse. E já fica uma lição aqui. Quando as pessoas vêm à busca do terapeuta cristão, o que elas falam é o que elas estão a perceber. São sintomas. Mas o problema, na verdade, ela nem consegue perceber o que está gerando esse sintoma. Então essa dor de não conseguir cobrar é apenas um sintoma de uma ferida maior. Por isso que a segunda raiz de problema é nós trabalharmos essa ferida emocional e crença distorcida. Dificuldade de cobrar geralmente vem de crenças como, vamos lá, eu não sou bom o suficiente. Talvez você nunca falou isso, mas você sente isso. Vem de crença como as pessoas não vão pagar pelo que eu vou fazer. Vem de crenças como eu não deveria ajudar de graça. Se é para ajudar, se é para Deus, eu não deveria ajudar de graça. E se eu cobrar, será que eu não vou perder pessoas? Observa só que isso que nós estamos falando aqui, ela não nasceu de nada. Talvez essas crenças, essas coisas que nós aqui mencionamos, elas surgem porque em algum momento na sua vida você foi desvalorizado ou você não se sente reconhecido como alguém capaz de ajudar pessoas. Todo terapeuta cristão que tem dificuldade, por isso nós vamos falar do próximo ponto, que é identidade e posicionamento, de se posicionar. Todo terapeuta cristão que sente incapacitado de ajudar a pessoa, ele sente medo de cobrar. Porque no fundo, ele sente que ele não tem condições de ajudar. Ele sente que ele não tem recurso suficiente. Ele sente que ele não sabe fazer o trabalho dele. E isso gera nele um medo de se posicionar. Isso gera nele um medo de cobrar. Porque ele não sabe se ele vai de fato ajudar pessoas a superar seus traumas, a ser curado, a ser liberto. Por isso, eu deixo aqui meu convite para você. Se você deseja atender com segurança, ter estrutura para atendimento, quer fazer um trabalho bem feito, servir a Deus através desse ministério, você pode entrar em contato, fazer parte da nossa mentoria, que eu posso te ajudar. A gente tem condições de te dar ferramentas para, de fato, fazer um bom trabalho como terapeuta cristã, certo? E nós vamos falar isso aqui no nosso canal. Na verdade, só assistindo aqui os nossos vídeos gratuitamente, você vai ter condições de fazer um bom trabalho como terapeuta cristão. Então, presta bastante atenção agora, olhe para o seu coração, se de fato você percebe que existem essas crenças, porque essas crenças revelam feridas, revelam coisas que estão desorganizadas dentro de você, coisas que estão mal dentro de você, porque isso afeta muito a sua entrega, certo? Porque você não confia em você, você não acredita em você, e com isso então você se desvaloriza, as pessoas também te desvalorizam, as pessoas não confiam em você, porque você revela tudo isso. Isso, ele afetou a forma como você se vê, isso afeta a forma como você se entrega, isso afeta a forma como as pessoas também te buscam e procuram. Por isso, nós não podemos tentar resolver assunto de fora, mas nós precisamos tratar por dentro, tá certo? Agora eu vou para a terceira causa, ou terceira raiz, que é falta de identidade e posicionamento. Bem, presta bastante atenção nisso aqui. Quem não se posiciona, se desvaloriza. Quando você não sabe quem você é, como eu já falei, vou repetir em outras palavras, você negocia o seu valor, você se diminui e você aceita menos do que deveria aceitar. Por quê?
porque você não se posiciona, porque você não se conhece. Eu quero que você olhe para o maior exemplo de todos, Jesus. Jesus, ele não negociou a sua identidade. Jesus veio como salvador da humanidade. Foi criticado, foi rejeitado, as pessoas zombaram dele, as pessoas até mataram ele por causa disso. Mas Jesus se posicionou, se manteve na sua identidade, manteve o seu posicionamento, porque ele sabia claramente quem ele era, ele sabia da eficiência do seu ministério, ele sabia que essa era a solução para o problema da humanidade. Por isso, ele não negociou a sua posição. Você quer, de fato, ser um terapeuta cristão que faça a diferença? Então começa a se posicionar. Entenda a sua identidade. Você foi chamado para servir a Deus e a terapia cristã é um meio que ele usa para você fazer esse serviço, para você prestar o seu serviço aqui na Terra. Agora eu quero que você entenda uma coisa muito interessante. Quando você, como terapeuta cristão, cobra, você precisa entender o que você está cobrando, certo? Cobrar é sobre a responsabilidade que você assume para ajudar aquela pessoa. Cobrar é sobre a estrutura do trabalho que você presta, o atendimento que você presta. Cobrar é sobre posicionamento. Cobrar é sobre a sua formação. As pessoas que pagam pelo seu trabalho, eles valorizam mais, eles investem na sua própria cura. Quando alguém paga, ele envolve mais com o processo. Quando alguém paga, ele respeita o processo. Quando alguém paga, ele se responsabiliza. Ou seja, cobrar é uma forma de cuidar das pessoas. Eu quero te dar exemplo muito prático. Eu ajudei algumas pessoas. E é interessante que eu creio que 5 dessas pessoas, elas eram totalmente gratuito o atendimento. E essas 5 pessoas eram menos comprometidas de que as 10 pessoas que pagavam. Ou seja, as pessoas que pagavam, elas ligavam quando não podia, elas pagavam quando não faziam o atendimento, elas, quando percebiam que tinha dificuldade, elas procuravam marcar mais de uma sessão de terapia, ou seja, elas eram totalmente comprometidas. E eu estou falando isso assim, quase que 90% daquelas pessoas que faziam atendimento e pagavam, elas eram totalmente comprometidas e nunca ficaram de ver um atendimento. Nunca ficaram de ver um atendimento. As 5 pessoas que eu fazia de graça, porque eu pensava que eu estava ajudando elas, não era comprometida. Nas 5 tinha uma pessoa assim que era muito comprometida, mas era muito, muito comprometido mesmo. Inclusive era um pastor. Esse aí foi um caso assim que para mim marcou muito. Mas também ele se comprometeu tanto que ele ficou surpreso com o processo da sua própria restauração. Depois de tanto tempo vivendo deprimido, ansioso, dependente de tantos medicamentos, e viu como Deus, pela graça, usou o processo no atendimento terapêutico para curá-lo e para libertá-lo. Então, presta bastante atenção. Não cobrar é um perigo grande. Vamos esclarecer algo aqui para fazer um alinhamento, tá? É importante que você entenda que você não está cobrando pessoa pela oração, você não está cobrando pessoa por Deus, que você está falando em nome de Deus, você não está cobrando a pessoa por isso, você não está cobrando a sua espiritualidade, você está cobrando pelo seu tempo, você está cobrando pela sua dedicação, você está cobrando pela sua formação, você está cobrando pela sua responsabilidade, você está cobrando pelo processo que você está conduzindo para ajudar aquela pessoa a se libertar de um problema que ela carrega e que pode anular a existência dela, porque problemas emocionais bloqueiam, atrapalham muita coisa na nossa vida. Muita coisa na nossa vida. O seu trabalho é muito importante. Você faz um trabalho muito importante. É perigo de não cobrar. Isso aqui é muito sério. Quando você não cobra, você começa a atender sem estrutura, você se esgota, você realmente atrai pessoas descomprometidas com o processo. Você não cresce, porque se você não cobra, você não cresce. Você não se desafia a buscar formação, você não se desafia a buscar mentoria, você acha que está tudo bem. Então você limita o alcance do seu chamado, porque você deixa de preparar, você se atrofia, você não desenvolve. Entenda, um terapeuta cristão que não sustenta o seu chamado, ele desiste. Para terminar nossa conversa, eu quero te ajudar a entender algo muito importante. Talvez
esse vídeo aqui fica para a próxima aula, para não ficar muito longo, tá? Como mudar isso na prática? Primeira coisa, separe a ajuda de atendimento. Ajuda as pessoas, mas entenda e deixa muito claro que você é um terapeuta cristão que faz esse trabalho de forma profissional para ajudar pessoas. E isso é uma forma que você também tem para ganhar o seu sustento. Isso tem que estar muito claro para você e muito claro para as pessoas que você ajuda. Você pode ajudar gratuitamente? Pode. Mas atendimento é um serviço estruturado. Isso precisa ser honrado. E quem começa a honrar esse trabalho é você. Segunda coisa, reconheça o que você carrega. Reconheça o que você carrega. Você não está vendendo uma conversa, você não está vendendo uma oração, você não está vendendo Deus. Você está oferecendo direção, escuta qualificada, restauração, e isso tem muito valor. Terceira coisa, comece a cobrar mesmo sentindo desconfortável. Mesmo se sentindo desconfortável, comece a cobrar. Estabeleça um preço justo. Avalie os preços que se oferecem pelo atendimento terapêutico e, diante de Deus, estabeleça um preço que não te deixa mal, mas também que já sirva de ajuda, mas cobre, não deixa de cobrar. E cobre pelo valor que você vai entregar. Tá com muita mosca aqui, mas tá tudo bem. Choveu demais aqui. Tá certo. Bem, a quarta e última coisa que eu quero deixar para você, trabalhe muito a sua identidade e o seu posicionamento. Porque o seu valor não está no seu preço, mas o seu preço, ela comunica o seu valor. Então você precisa definir bem seu posicionamento, seu preço, comunica isso com clareza e sustenta isso. Sustenta isso. Não tenha medo de se posicionar, porque você faz um trabalho muito especial. Se você não valorizar o que Deus colocou em você, o mundo também não vai valorizar. Você sente que de fato nasceu para ajudar pessoas e quer se aprofundar nisso, quer realmente viver da terapia cristã, então faça parte da nossa mentoria e que a gente vai pegar-te na mão e te ajudar, e você pode ter certeza que isso vai mudar muito a sua entrega. Deus te abençoe e deixe no comentário quem é você, de onde você nos assista, e se realmente tiver alguma dúvida ou algum assunto que você queira que a gente traga aqui para a nossa conversa, você pode deixar. Essa aula, por exemplo, foi uma solicitação de uma das nossas amigas ou da nossa colega aqui do grupo, tá bom? Deus abençoe sua vida e muito obrigado por ficar até o fim.